Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, vamos ler o que está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Vamos lá. A Bíblia tem alguns termos, algumas questões que podem surgir algumas dúvidas de imediato quando nós lemos assim. Por exemplo, o que significa essa expressão que Pedro utilizou? Cingindo os lombos. Bom, isso é uma referência lá ao livro do Êxodo, no Antigo Testamento. Porque nesse contexto em que essa expressão aparece no livro do Êxodo, Deus fala para as pessoas ali, olha, tratem de cingir os lombos. Ou seja, o que significava isso nesse contexto do Êxodo? Tratem de se apressar, ficarem espertos. Como assim? Bom, naquela época, usavam-se túnicas, certo? Então, cingir os lombos, quando isso aparece no livro do Êxodo, era algo literal, ou seja, levantar a túnica até a altura dos lombos, para quê? Para que as pernas ficassem livres para correr. Então, quando essa expressão cingir os lombos aparece no livro do Êxodo, era algo literal. Então, seria do tipo, olha, levanta a túnica, amarra ela na cintura, porque vocês têm que estar prontos caso vocês precisem correr. Correr de quê? Correr para sair do Egito. Correr rumo à terra prometida. Era esse o contexto. Lembra que o povo hebreu estava cativo no Egito e Deus libertou o povo? Então pronto para se apressar e sair do Egito rumo à terra prometida. Então, quando Pedro decide utilizar essa expressão, retomando esse conceito do Antigo Testamento, aqui está num outro contexto. Em qual contexto? Bom, Pedro fala, cingindo os lombos do vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo. Isto é, Pedro aqui não está falando mais de uma forma literal. Ele até usa a expressão cingir os lombos do vosso entendimento. Ou seja, Pedro já explica a metáfora. Assim como as pessoas no Antigo Testamento, naquele contexto do erro, levantavam as suas túnicas,
na altura ali dos lombos, da cintura, a fim de estar com as pernas livres, mediante a necessidade de correr, de se apressar. Agora, Pedro está nos orientando a ter o nosso entendimento alerta, a estarmos preparados, ligados, mediante a revelação de Cristo para nós. Eu já falei aqui algumas outras vezes que existe uma urgência no Evangelho. Às vezes nós vivemos uma vida assim muito, sabe? Tranquilos, quase parando. E quase parando aqui não é no sentido nada, pelo contrário, né? Às vezes a nossa rotina está atolada, mas quase parando no sentido de tranquilidade. Quase parando mesmo em meio a uma rotina corrida, mas, né, estamos ali correndo para umas coisas e tranquilos demais para outras. Como Jesus disse, nós engolimos um camelo e coamos um mosquito. Ou seja, nos preocupamos demais com aquilo que, ok, podem ser preocupações, mas deveriam estar do segundo lugar para baixo na nossa lista de preocupações, porque o primeiro lugar deve estar ocupado única e exclusivamente por Deus, pelo reino dos céus. Então, há uma urgência no Evangelho. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Como disse Jesus para aquele homem que achou que tinha todo o tempo do mundo, que ele falou assim, olha, agora eu estou com os meus celeiros cheios e tal, né? Tipo, agora eu vou curtir, relaxar. Jesus falou para ele, louco, esta noite pedirão sua alma. E o que você vai apresentar a Deus? O mesmo vale para nós. Por acaso alguém sabe o último dia? Portanto, devemos sempre estar preparados. Preparados para esse aspecto de estarmos diante de Deus, preparados para o que a Bíblia nos revela mediante os sinais do fim dos tempos. Nós estamos atentos ao que a Bíblia aponta como sinais? Nós estudamos isso? Nós conhecemos a revelação ou não? Ou se os sinais acontecerem, nós nem vamos ficar sabendo. Então é isso que Pedro fala no sentido de cingir os lombos. Fiquem espertos. A Bíblia bate muito nessa tecla acerca da distração, não é? Jesus fala que o povo, nos dias de Noé, se casava, comia, bebia, dava-se em casamento. Ou seja, Noé estava ali falando, olha gente, vai vir um dilúvio, entrem na arca, e etc e tal. E o povo deu de ombros. O povo estava vivendo a sua vida, se casando, comendo, bebendo. Ou seja, vivendo normalmente. Até o dia em que veio o dilúvio e já era. E aí não tinha mais jeito. Então a Bíblia bate muito nessa tecla a respeito da distração, de não estarmos ligados. Portanto, é isso que o apóstolo nos convoca a fazer. Estejam alertas, entendam a urgência do Evangelho. Não vivam uma vida desligada, vazia. Não. Entendam. Tenham discernimento. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.